E salve tricolor paulista, Rick aqui para falar da maior vergonha contemporânea, a maior vergonha desse ano, né? A maior vergonha é sempre a próxima, sendo torcedor de São Paulo. Tomamos um 6-0 do Fluminense no Maracanã, um resultado assim patético, né? Ridículo, ridículo do ridículo. Que eu já sabia que o São Paulo ia perder, eu falei aqui, a gente tinha que brigar para não ser goleado, tinha que brigar para perder de mínimo e um empate ser um milagre. Falei isso aqui previamente. Só que assim, 6-0 é de fuder, mano. Eu esperava um 3, um 4-0, honestamente. Mas 6-0, isso fode completamente com o nosso saldo de gol ainda para brigar por esse G8. Tipo, puta que pariu, São Paulo. 6-0, cara. Mas vamos tentar falar rapidamente, não vale nem a pena analisar um jogo que a gente tem 15 desfalques, que a gente tá jogando sem muita peça importante. Vamos rezar pra Ferreirinha, Luciano, e aí obviamente Rafael e Sabino voltam, mas principalmente Ferreirinha e Luciano voltarem. O Alan Franco precisa de um banco aí, ele tá jogando muito mal, Deus me livre, enfim. Mas vamos rezar pro Luciano e pro Ferreirinha estar apto pra jogar contra o Internacional, que a gente tem que focar já no próximo jogo. Mas vamos lá, o Crespo escalou um time que na minha concepção foi até ofensivo demais. Não esperava isso do Crespo, mas ele foi numa ofensividade um pouco maior, colocou o Mike, colocou o Luca. O Tolói provavelmente não tinha condição de jogo, né? Jogar os 90 minutos, por isso que ele não começou com o Tolói, creio eu. Aí começou com o Luiz Gustavo na zaga e isso fez o meio-campo ficar com menos pegada defensiva. Então o meio-campo estava com menos pegada defensiva, os alas estavam com menos pegada defensiva e os três zagueiros, o Luiz Gustavo tá improvisado na zaga. E aí, além disso, no ataque acabou ficando o Tapa e Rigoni, que era o que tinha, basicamente. E o São Paulo, assim, eu acho que o começo do jogo o São Paulo tocou 2, 3 bolas, mas começa o jogo com 5 minutos, o Alan Franco dando um tapa na bola dentro da área, pô. Tipo, pelo amor de Deus, cara, você é zagueiro, quanto tempo você joga no futebol profissional que você não consegue colocar os braços pra trás, tá ligado? Porra, é muita infantilidade, é um pênalti muito imbecil. Terceiro pênalti imbecil que o São Paulo faz no intervalo de 3 jogos, que basicamente foi o que decretou as 3 derrotas, né? Decretou a derrota contra o Corinthians, decretou a derrota contra o Bragantino. Essa, beleza, a gente ia perder de qualquer jeito, né? Mas, pô, começa com 5 minutos e leva um gol, o time ficou uma merda depois disso. Porque o time decidiu ir marcar pressão, decidiu ir tentar buscar resultado, e aí o contra-ataque do Fluminense foi uma humilhação contra o São Paulo. São Paulo foi humilhado pelo Fluminense, a gente deu sorte de não levar mais. Mas de maneira geral, esse pênalti eu acho que acaba com qualquer coisa que o São Paulo pretendia fazer no jogo, pênalti bem marcado na minha concepção. Logo na sequência, Pablo Maia erra um passe patético. Pablo Maia, a hora que erra passe, ele tem que matar a jogada, ele tem que aprender a levar amarelo. Pelo amor de Deus, Pablo Maia. Se você levava amarelo todo jogo, o que aconteceu com você, cara? A única coisa que você fazia bom era matar a jogada, era ser o volante matador ali. Você não consegue matar a jogada mais, cara. Vamos aí. Assim, e o lance é imbecil, né? Ele erra um passe, sai no contra-ataque, é o Alan Franco que poderia ter ido lá e matado o cara, né? Mata ele, mano. Rolou a bola ali, acho que era pro Canóbio na direita, mano, dá 2 passos e mata o Canóbio ali também. Não matou, e aí a bola sobra na área, gol dos caras. Aí terceiro gol, mais um erro ali de saída de bola. Mais uma falha do Pablo Maia com o Alan Franco, enfim. Não tem o que ser dito. 3-0 primeiro tempo, o jogo já foi pro caralho. O Alan Franco ainda tem que entregar mais um gol pro Canóbio. O Canóbio chuta na trave. O Yang faz mais uma defesa. Poderia. E assim, também o terceiro gol, falha do Yang, tá? Só pra deixar claro, não pode levar aquele gol no meio das pernas e fechando o lado errado. O lado que você ajoelha é o lado que tá a trave, não o lado que tá o oposto. Ele fez a base errada, tipo, é coisa que no infantil você aprende a fazer a base do lado da trave. Ele fez a base do lado errado. Mas beleza. Tomamos 3-0 e assim, com todo respeito, 6 gols, não dá pra falar que a culpa é do Yang por levar um gol, né? Ele ainda salvou a gente em umas outras 2 oportunidades que saíram cara a cara. E assim, levamos 6, tá ligado? Não tem muito o que ser dito. O Crespo até tenta substituir no intervalo pra melhorar um pouco o time. O time melhora um pouquinho, mas depois o Ferrarese claramente cansa de jogar na lateral e o Ferrarese não é lateral. O Zubeldia sabe muito bem disso, né? Porque o Zubeldia escalava o Ferrarese como lateral e o Ferrarese não ia bem lá. A hora que entrou o Soteldo, o Ferrarese começou a levar um baile do Soteldo, já tava levando um baile do Serna. Enfim, não tem nem o que ser dito. 6-0 Fluminense. Não tem muito que analisar esse jogo. O que o São Paulo tem que fazer daqui pra frente, na minha concepção, é rezar pra alguém voltar, né? Principalmente Luciano e Ferreirinha, que podem mudar um pouco. Querendo ou não, muda um pouco da apatia do São Paulo. Parecia que o São Paulo estava apático em campo. O Luciano é um jogador mais aguerrido, então essa apatia não acontece quando ele está em campo. Esse nível de apatia, pelo menos, né? E, enfim, Ferreirinha, o Luca até que tentou alguma coisa, mas o Luca não é ala, o Luca não joga nessa função, ele não marcava. E, enfim, não acho que ele tinha que jogar ali.
É o que é, né? A verdade é que a gente foi humilhado pelo Fluminense e agora tem que torcer contra o Corinthians no domingo, né? Pro Corinthians não ganhar, porque se o Corinthians ganhar, o Corinthians ultrapassa o São Paulo e fica em oitavo. E também o São Paulo, se o Corinthians não ganhar do Botafogo, o São Paulo segue em oitavo. Então segue num potencial G8 e dependendo só dele para ir para uma potencial Libertadores caso o Cruzeiro ou o Fluminense ganhe a Copa do Brasil. De novo, eu ainda sou defensor. Ah, mas o São Paulo tomou 6-0, você quer que o São Paulo vá para Libertadores? Sim, financeiramente é mais viável. Já gravei vídeo aqui falando sobre isso. Financeiramente é muito mais viável a Libertadores. Então eu vou torcer pro São Paulo ir para Libertadores, independente se esse time tá um lixo. E pro ano que vem o nosso time é completamente outro, né? Vai voltar desses 15 desfalques que a gente teve hoje, pelo menos pro começo do ano que vem, uns 8 devem estar de volta, pelo menos uns 8. Então, uns 8 estando de volta já melhora muito o time. Uns 8 que, desses 8, pelo menos uns 7 vão ser titulares. Então, é outro time que entra em campo, basicamente. Então, acho que vou seguir torcendo. O Arboleda melhora muito a nossa zaga. O Enzo e o Wendel melhoram muito a nossa consistência defensiva pela esquerda. E aí, obviamente, o Mike vai render mais tendo um lateral esquerdo que realmente funcione. O meio-campo, eu acho que tem potencial de voltar a render ali, mas a gente precisa de um primeiro volante mais marcador. Talvez o Luan voltando assuma essa vaga do Pablo Maia, que não vem bem, né? Pablo Maia não vem jogando bem nos últimos jogos. Ou até mesmo a gente ter um meia mais criativo, enfim, não sei. A real é que pro ano que vem nosso time melhora. Isso é um fato. Ataque com Caleri, ataque com o potencial Lucas e Caleri no ataque, Luciano e Caleri, Luciano e Lucas, enfim, isso já melhora muito o nosso time. Então, o fato é, São Paulo hoje foi humilhado e não tem mais o que ser dito. Juntar os cacos, levou 6, podia ter levado 8, podia ter levado 9, e é vergonhoso o que o São Paulo fez hoje em campo, não tem muito pra onde ir, não tem muito o que ser dito, não tem muito como passar pano, não tem muito o que ser feito. É 6-0, né, mano? Tipo, vai falar o que mais quando você toma um 6-0? É aceitar que o seu time foi humilhado, e novamente, quem toma essas dores, quem fica chateado é o torcedor, hoje a gente foi humilhado. Não tem mais o que ser dito. O Crespo, pra mim, foi mal ainda, tá? Não é passando pano pro Crespo, mas assim, com o que ele tinha, ele tentou fazer alguma coisa que não deu certo. A verdade é que não deu certo e é isso. Eu falei desde o começo que era uma derrota quase certa por conta do time que tinha. E aí vai vir Zuba Lover, aí falando, aí, tá vendo? O problema era o Zubeldia, mano. O time do Fluminense hoje é melhor do que o time do São Paulo. O elenco do Fluminense hoje tem 0 desfalques e o do São Paulo tem 15. Então, assim, você quer comparar o Zubeldia com o Crespo? Compare os dois com o mesmo elenco. Com esse elenco não tem como. Compare eles o ano que vem, quando os dois estiverem ainda dirigindo Fluminense e São Paulo. Porque agora não dá pra comparar, não. O Crespo, infelizmente, é refém dessa merda. E pra mim, se o Crespo, assim... Vamos ter que fazer muita coisa pro Crespo não pedir demissão, viu? Porque eu acho que se eu sou o Crespo, eu cairia fora dessa barca furada que tá sendo o São Paulo nesse fim de temporada. Ainda assim, sendo essa barca furada e tendo uma das maiores vergonhas do ano, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, ainda assim o São Paulo pode ir pra Libertadores de maneira culposa. É inacreditável, mas é isso. E, infelizmente, eu como torcedor, é isso que eu vou fazer. Eu vou torcer pro São Paulo. Quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo pra torcer pro São Paulo e pra rezar pro São Paulo... quem sabe conseguir essa 8ª colocação e quem sabe Cruzeiro ou Fluminense ganhar essa Copa do Brasil. E é isso, não tem muito o que ser dito hoje, vergonha, acho que é a sensação que todo São Paulino tá, é uma vergonha ter tomado 6-0, independentemente de quem tá em campo, tomar 2, 3-0 eu achava esperado e ok, mas 6 é de fuder. É isso, tamo junto, vamos São Paulo.